Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Amanda e esse é meu canal, Amanda Fora da Caixa. Por aqui eu falo um pouquinho sobre viagens, intercâmbios, mas também sobre o universo de filmes, livros e séries. E o vídeo de hoje é mais um do nosso quadro Quanto Custa? E o vídeo de hoje é muito especial porque eu vou falar pra vocês quanto custa viajar para nada mais, nada menos do que Brighton. Pra quem não me conhece, eu fiz um intercâmbio de 3 meses para Brighton em 2014 e tem alguns vídeos no canal aqui falando sobre. Eu vou deixar aqui em cima para quem quiser conferir mais. E no vídeo de hoje eu vou falar quanto custa você passar 9 dias nessa cidade que é tão queridinha pelos ingleses e tão amada por mim. Então se você já gosta desse tipo de conteúdo, já deixa um like aqui nesse vídeo e se inscreve aqui embaixo no canal porque tem muito vídeo legal chegando aí nesses últimos meses do ano. Então, em primeiro lugar, nós temos a passagem aérea. Para você chegar até a cidade, você precisa pegar um voo do Brasil para Londres e de Londres pegar um trem, um transfer, um carro, seja lá qual for a forma de transporte que você preferir, para chegar até a cidade de Brighton. E para chegar em Londres, você pode pegar um voo saindo de São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia, Belo Horizonte ou Curitiba. Como eu já disse aí nos meus outros vídeos, pegar um voo direto às vezes sai muito mais caro, então eu recomendo que você faça um voo aí com pelo menos uma conexão de no máximo 3 horas para não ficar muito cansativa a sua viagem. E ela tem que ter no mínimo 1h30 para dar tempo de você passar na imigração e de não ter algum problema de perder o voo seguinte por conta de filas e eventuais atrasos. Então fica atento nisso, sempre quando você for ver alguma passagem com conexão, ela tem que ser de pelo menos 1h30. Então eu fiz uma busca no site da Decolor.com, saindo de São Paulo no dia 1º de março e retornando no dia 10. Eu escolhi o mês de março porque é uma época que já não tá tanto frio e como é baixa temporada você vai conseguir aproveitar as coisas com muito menos lotação do que costuma ficar aí nos meses de alta temporada, principalmente no verão. Então o voo que eu escolhi aqui é pela TAP Airlines, de São Paulo, com duração aproximada de 14 horas e sai mais ou menos R$4.000. Lembrando aí que nesse voo você tem direito a uma mala despachada de 23 quilos e você que tá achando aí muito caro, passagens para a Europa costumam ser mais caras do que para a América do Norte, por exemplo, que nem eu já fiz nos outros vídeos anteriores. Então é normal que as passagens sejam mais caras, principalmente por conta da moeda. A maioria da Europa usa o euro como moeda local, mas na Inglaterra eles usam a libra, que é ainda mais cara se comparada ao real. Então, se você quiser optar por um voo direto, existe essa possibilidade, só que a passagem sai R$4.600, o que não é nem um pouco barato. A outra já é cara, então essa nem se fale. O segundo tópico desse vídeo é hospedagem. Como eu acabei de falar pra vocês, a moeda da Inglaterra é a libra esterlina, que tá mais de R$7, mas como Brighton é uma cidade pequena e ainda não é tão conhecida mundialmente, as hospedagens ainda acabam saindo um pouco mais em conta do que se você fosse para Londres, por exemplo. Como a cidade ela é muito pequena, é muito difícil você encontrar lugares que ficam longe do centro, já que o centro da cidade ali é onde ficam a maioria dos hotéis, dos Airbnbs, dos apartamentos, então não tem muito essa opção de você ficar fora do centro ou longe do centro. Até tem, mas de qualquer forma você não vai ficar muito longe, porque é uma cidade ali, se você estiver no centro você consegue fazer tudo andando, se você não estiver no centro você pega um ônibus e chega rapidinho no centro, então é super fácil de se locomover por lá. Então a primeira opção que eu escolhi foi um hotel que fica do lado ali da estação do trem, ou seja, ali bem no centro da cidade. E eu, pessoalmente, conheço esse hotel. Quando eu tava lá fazendo meu intercâmbio, eu tive algumas aulas nas salas de reunião desse hotel e parecia ser um lugar muito legal. Além do que é muito perto de tudo e você vai conseguir aproveitar ali a cidade a pé sem ficar gastando muito dinheiro com transporte. Então, para essas 8 noites na cidade de Brighton com café da manhã, você vai investir mais ou menos R$3.600, o que aí dá R$1.800 por pessoa, levando em conta que eu escolhi um quarto duplo. Um apartamento aí nessa mesma localização, no centro da cidade, que você não vai ter que se preocupar muito com o transporte, sai mais ou menos no mesmo preço. Mas vale alertar que quando eu fui pesquisar eu achei preços muito mais caros e também alguns um pouco mais baratos, mas vale a pesquisa antecipada também para você não pagar valores muito altos. De qualquer forma, eu vou deixar todos os links aqui embaixo para caso vocês tenham interesse em conferir um pouco mais sobre cada uma. A terceira parte, que eu sempre falo que é a minha favorita e a melhor parte, são os passeios. O primeiro lugar não podia deixar de ser o Brighton Pier.
O Brighton Pier é um pier que é o cartão postal da cidade, a maioria das pessoas conhece essa cidade por conta disso, e é um pier ali que fica na praia de Brighton e que tem um parque de diversões, tem um fliperama fechado com várias brincadeiras, tem restaurantes, tem comidas locais, então é um lugar muito incrível, assim, é todo iluminado, de noite fica muito bonito. Eu amo, é um dos meus lugares favoritos lá em Brighton e com certeza você vai amar conhecer. Como eu já falei, lá tem um parque de diversões. Então, se você quiser passar o dia brincando e conhecendo mais os brinquedos, você vai ter que investir mais ou menos R$ 22,50, o que dá R$ 180 reais. Então, aí vai valer a pena se você realmente quiser ali nos brinquedos, que eu já vou logo avisando que não são muitos. Então, assim, na minha opinião, pro valor que tá hoje, não vale a pena. Mas vale muito você conhecer o lugar, porque ele é realmente muito incrível. E o passeio é gratuito se você não tiver a intenção aí de ir em algum brinquedo, de comprar alguma coisa nas lojinhas, de comer alguma coisa. Mas eu sempre recomendo que você experimente o fish and chips, que é o prato típico lá da região, que é peixe com batata frita. Então, se você tiver aí a fim de conhecer a cultura local, eu recomendo muito esse prato. E tem vários lá no Brighton Pier. Ainda falando do Pier, tem um outro pacote aí que, além de incluir o dia lá no parque de diversões, você consegue ter um pacote de refeições. Mas, obviamente, o investimento vai ser muito mais alto do que esses R$ 180 reais que eu falei. Nesse pacote você vai ter uma refeição com vista para o mar, entrada ilimitada para o parque de diversões, uma entrada VIP para a balada Coalition e ainda um prato de fish and chips com um drink. Tudo isso vai sair por 60 libras, que é mais ou menos R$ 470 reais. E essa opção para quem realmente quer explorar a cidade e quer emergir aí nesse universo, eu pessoalmente acho muito caro, mas aí vai depender do seu nível de vontade de explorar e de comer as comidas locais. Saindo do Pier, a gente vai para o segundo ponto turístico mais conhecido lá de Brighton, que é o Royal Pavilion. E o The Royal Pavilion foi originalmente construído há 200 anos para ser como se fosse a casa de praia do rei Jorge IV. E hoje é um dos lugares mais visitados da cidade e dá para entender por quê. A arquitetura do lugar é maravilhosa, como vocês podem ver nas imagens que eu estou colocando. Além de ser muito preservada, ela também tem alguns traços que se assemelham ao Taj Mahal lá na Índia, que é uma das 7 maravilhas do mundo. E o lugar todo é maravilhoso, tem jardins e é muito grande. E durante o inverno tem uma pista de patinação no gelo que é maravilhosa, que fica ali toda iluminada. E essa eu também posso dizer que vale muito a pena. Tem vídeo aqui no canal falando um pouquinho sobre quanto custa fazer essa patinação no gelo e eu vou deixar aqui em cima para quem tiver interesse, mas é muito incrível, é muito legal para você realmente se aventurar aí, né, no clima, ainda mais nesse lugar tão maravilhoso. Se você não quiser entrar dentro do Royal Pavilion, ficar ali só conhecendo os parques externos, o passeio é gratuito. Mas se você quiser visitar o museu que tem dentro ou as exibições que estão tendo no momento, você vai ter que pagar e isso vai depender muito do que eles estiverem exibindo naquela época que você for. Para você conhecer o interior do palácio sem conhecer as atrações aí que eu falei, você vai pagar mais ou menos R$ 15,50, o que sai mais ou menos R$ 122 reais. Já para você ver a exibição, vai depender muito do que eles estiverem exibindo no momento, então eu vou deixar o link aqui embaixo para você ter mais informações quando estiver próximo da sua viagem. Saindo um pouco de Brighton, é super possível e muito comum que as pessoas façam um bate e volta para nada mais, nada menos do que Londres. A capital da Inglaterra fica aproximadamente 1 hora saindo de Brighton e você pode pegar o trem que vai direto até lá e passa por cidadezinhas incríveis e muito fofas no caminho e é impossível não se apaixonar. Então lá da Brighton Station, que fica ali no centro da cidade, você consegue ir para várias estações de Londres, inclusive para Victoria Station, que é a mais famosa e a maior lá de Londres. E aí o valor para você fazer um bate-volta, ou seja, você ir de manhã e voltar à noite lá para Londres, vai sair mais ou menos 45 libras, o que é mais ou menos 350 reais. E nesse caso só vale realmente a pena se você quiser muito conhecer a cidade ou se você não tiver a intenção de fazer uma Eurotrip e passar por Londres nessa sua viagem para Brighton. E uma outra atração que eu vou falar aqui, que é mais recente, se chama British Airways E360 Viewing Tower. Ela é uma torre de observação que foi construída
em 2016 em parceria com a companhia aérea British Airways, e eu não tive a chance de conhecer porque ela foi construída recentemente e eu fui pra lá em 2014, mas pelos vídeos que eu vi parece ser um lugar muito legal que você consegue ver a cidade inteira. E como Brighton é uma cidade relativamente plana, é muito legal que você consegue realmente ver assim toda a cidade de 360 lá do alto. Ele fica na frente do mar e o ingresso para você subir fica 25 minutos, sai mais ou menos R$14,85, o que fica aí R$116. E eu vou deixar aqui embaixo também o link na descrição para você comprar com antecedência, caso você tenha interesse. Além disso, também tem algumas outras atrações, que incluem o Churchill Square Mall, que é o shopping da cidade. Tem o Odeon Cinema, que é um cinema que fica na rua, então é muito legal e muito diferente do que a gente está acostumado. E é muito legal o cinema lá, apesar de ser meio carinho. Eu também já fiz vídeo aqui no canal falando quanto custa mais ou menos o ingresso pro cinema com o combo de pipoca, então corre lá pra ver, vou deixar aqui em cima. E também tem as baladas para quem ama uma vida noturna. E as baladas lá não costumam ser muito caras, eu tenho uma que eu ia bastante, que se chama Prism, e o valor não costuma ser tão caro quanto a gente está acostumado aqui no Brasil. O valor gira em torno aí de 5 a 10 libras para você entrar, o que convertendo na moeda atual vai sair bem caro, mas tem dias que você consegue pegar umas promoções aí e é muito legal lá dentro. Agora, para finalizar minhas sugestões sobre o que fazer em Brighton, eu não podia deixar de mencionar as lanes. Além da cidade já ser um charme por si só, existe um lugar que fica ali pertinho da estação do trem que são conhecidas como as lanes de Brighton. E elas nada mais são do que vielinhas, né, ruas pequenas que se interligam. E tem lojas muito diferentes, que vendem coisas antigas, tem os restaurantes mais diferentes, tem muita coisa legal, muito europeu mesmo, essas cidadezinhas pequenas que a gente vê nos filmes, então é muito legal. É gratuito, é lindo, é ao ar livre e isso torna tudo muito mais gostoso. Tem muitas outras coisas que você pode fazer durante sua estadia em Brighton, aliás, eu fiz um vídeo aqui no canal também falando sobre lugares que você pode conhecer enquanto você estiver em Brighton. Tem várias cidades vizinhas que são super fáceis de se acessar. Você pode ir para as famosas Oxford e Cambridge também, que não ficam tão longe assim. Mas me diz aí, qual foi a sua atração favorita dessas todas que eu falei? Agora, o nosso último tópico é alimentação e transporte. Começando por alimentação, eu pessoalmente não curto muito a culinária inglesa, mas para você ter uma opinião, você precisa experimentar, então nada melhor do que provar uma boa comida típica quando você estiver lá. Existem vários restaurantes com preços bons, inclusive lá tem bastante culinária árabe, kebabs, né? Então tem vários restaurantes com esse tipo de culinária. Também tem os fast foods, tem restaurante brasileiro, tem restaurante mexicano, tem restaurante de tudo quanto é nacionalidade. Então se você não gostar, não se preocupe que você não vai ficar passando fome. Eu, na minha opinião, como pessoa que já foi para Brighton, eu diria que se você não for comer em casa, se você não tiver intenções de também comer fast food todos os dias, eu recomendo que você separe aí 50 libras por dia para alimentação, o que é muito caro, pensando no valor da libra hoje. Então, chutando alto aí, vamos falar que você vai gastar R$3.500 mais ou menos em alimentação, para você não passar sufoco e para você não ter muito luxo também. Já o transporte é um pouco mais tranquilo, porque como eu falei, Brighton é uma cidade muito pequena, então você não vai precisar pegar muito transporte público para conhecer os lugares. Na verdade, todos esses lugares que eu mencionei aqui para vocês, você consegue fazer a pé, estando ali no centro da cidade, então você não vai ter nada de gasto durante esse passeio. Mas de qualquer forma, eu vou falar aqui quanto custa o ticket de ônibus, que é a única forma de transporte público que existe por lá. E o ticket médio aí sai 2,70 libras, o que dá R$22. Isso só a ida, sem contar a volta, caso você opte também pelo transporte público. O táxi lá é muito caro, então eu não recomendo que você pegue táxi. E também tem um passe semanal que você pode adquirir lá na loja que vende os tickets do ônibus, que sai 22 libras, algo em torno de R$180. E agora a pior parte, a parte que ninguém gosta de falar, que é o valor final. E como eu sempre falo aqui, essa é uma viagem completamente adaptável, você pode mixar com outras cidades, você pode fazer uma viagem para outros países da Europa, você pode ficar mais dias, menos dias, mas esse é o roteiro que eu recomendo aí para você se você quiser passar 9 dias e realmente conhecer a cidade de Brighton. Então, 9 dias na cidade de Brighton vai sair mais ou menos R$10.000,
sem contar eventuais gastos como compras para você, presentes para as pessoas, outras viagens que não estão incluídas aqui no roteiro. Eu espero ter ajudado você. Me conta aqui embaixo se você tem planos de ir para Brighton ou se você tem vontade de ir para lá. Qual outra cidade você gostaria de conhecer e qual outra cidade você gostaria que eu trouxesse aqui nesse quadro? Me contem tudo aqui embaixo que eu vou amar saber. Um beijo, não se esqueçam de se inscrever no canal e de dar um joinha porque vai ter muita coisa legal nos próximos dias. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!